Glória a Deus, amém, queridos? Louvado seja o Senhor por esse momento de ouvirmos a voz do Senhor. Nós já louvamos e adoramos o Senhor, nós já oramos ao Senhor, agora é o momento de ouvirmos a palavra do Senhor. Meus queridos, eu gosto sempre de dizer e eu gosto de repetir para que nós possamos assimilar: quando a Bíblia é pregada com fidelidade, de Gênesis a Apocalipse, quando ela é exposta com fidelidade, é Deus falando ao seu povo. Amém, queridos? Então que eu e você, que nós estejamos com os ouvidos atentos à ministração da palavra do Senhor. Nós estamos aí caminhando nessa série de mensagens. Qual é o nome da série de mensagens? Muito bem, Tesouros de Davi. Eu espero que você esteja disposto a garimpar as preciosidades que nós podemos encontrar na palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia, no belíssimo salmo composto por Davi, Salmo 17. Salmo 17. São 15 versículos nesse salmo. Nós vamos fazer essa leitura e os irmãos vão acompanhar atentamente a leitura desse salmo. Preste atenção em cada palavra desta composição. Foi feita pelo rei Davi, que foi inspirada por Deus num tempo de crise. Davi estava vivendo um momento de perseguição, estava correndo risco de morte. E a partir daquilo tudo que ele viveu, ele foi inspirado por Deus e compôs esse belíssimo salmo a partir dessa experiência que ele viveu. Acompanhe essa leitura. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Baixe de tua presença o julgamento a meu respeito. Os teus olhos veem com equidade, sonda-me o coração, de noite me visitas, prova-me no fogo e iniquidade nenhuma encontras em mim. A minha boca não transgride. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que à tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. Guarda-me como a menina dos olhos, esconde-me à sombra das tuas asas, dos perversos que me oprimem, inimigos que me assediam de morte. Insensíveis cerram o coração, falam com lábios insolentes. Andam agora cercando os nossos passos e fixam em nós os olhos para nos deitar por terra. Parecem-se com um leão ávido por sua presa, ou o leãozinho que espreita de emboscada. Levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os. Livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo unquião é desta vida e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Amém, irmãos? Glória a Deus. Feche seus olhos. Vamos orar mais uma vez? Orar nunca é demais. Peça ao Espírito Santo que fale ao seu coração nessa noite. Peça ao Espírito Santo que aplique o ensino do Senhor na sua vida nessa noite, para que as lições que vamos aprender a partir da palavra do Senhor guie os teus passos e molde o seu estilo de vida para a glória do Senhor. Oremos, vamos olhar, feche seus olhos e ore ao Senhor. Faça essa oração uma súplica pessoal.
Pai, graças te damos pela tua palavra que é lâmpada para os nossos pés, luz para os nossos caminhos, palavra do Senhor que é o pão que alimenta a nossa fé, que nos fortalece, que nos encoraja, que nos instrui, que nos corrige, que nos guia nas veredas da justiça. Pai, te pedimos nessa noite, tua palavra foi lida, e clamamos a ti que teu Espírito Santo, o mestre por excelência, leve todo o pensamento cativo em obediência à tua palavra, que teu Espírito Santo esteja aplicando as verdades reveladas nesse texto, aplicando em nossas mentes, aplicando em nossos corações, para que não saiamos daqui da mesma forma que entramos, mas que possamos de fato, ó Pai, termos nossas consciências moldadas pelo Senhor, termos nossas mentes renovadas pela tua palavra, para que possamos de fato viver para a tua glória, de forma digna de filhos do Altíssimo. Pai, que o Senhor esteja visitando cada coração nessa noite, tomando com as tuas mãos santas e poderosas as ansiedades, as preocupações, os receios, as dificuldades, e tratando cada uma delas com a tua graça e a tua benignidade. Nós oramos e nos colocamos diante de ti, nos rendendo ante a tua presença e declarando que sem ti nada podemos fazer. Assim oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém, queridos? Irmãos, nesta oração de Davi, que também envolve uma profunda autoavaliação diante de Deus, Davi está demonstrando claramente que a intimidade que realmente importa é a intimidade com Deus. A companhia que realmente vale a pena desfrutar é a companhia de Deus. E a justiça que realmente permanece é a justiça de quem sabe fazer justiça, o Deus soberano. E isso, irmãos, esta compreensão destas verdades faz bem não só para si mesmo. A compreensão dessas verdades faz bem para toda a sociedade que nos cerca. Nós precisamos perceber que o cristianismo, quando ele é vivido de forma plena, de forma comprometida, ele por si só traz pacificação para nós mesmos, paz para a nossa alma, como pacificação para a sociedade que nos cerca. E além disso, o cristianismo provoca, não é, essa paz em nós, essa pacificação daqueles que estão ao nosso redor. Além disso, ele aponta, ele direciona, ele dá testemunho daquele que é o Senhor de toda justiça. E nós precisamos nos descansar neste Senhor e não permitirmos que as provocações dos nossos inimigos, que as provocações daqueles que nos invejam, daqueles que nos maldizem, daqueles que nos criticam, daqueles que nos excluem, nós não podemos permitir que essas provocações nos façam agir como eles. E é exatamente esse o momento que Davi está vivendo. Ele estava cercado pelo exército do rei Saul. Ele havia sido traído pelos cifeus. E estes haviam dado com a língua nos dentes, haviam dedurado, haviam dito a Saul onde encontrar Davi. Saul estava perseguindo Davi para o matar. Nessa época, Saul era o rei de Israel, rei do povo de Deus. E Davi estava emboscado. Essa passagem se dá ali no deserto de Moã. E ele estava emboscado, ele e seus homens estavam cercados por Saul e suas tropas. É onde ele clama a Deus pelo livramento. E assim como Davi não se permitiu pagar o mal com o mal, nós também não devemos nos permitir pagar o mal com o mal. Retalhar as pessoas de acordo com suas ofensas. Por que eu digo isso? Esse texto é um texto muito conhecido, que está registrado em 1 Samuel 23, e que é um texto muito conhecido por uma cena muito pitoresca, até constrangedora. Porque Davi, sendo perseguido por Saul, a ponto de ser morto, Davi teve a oportunidade de tirar a vida de Saul, mas não tirou a vida de Saul. Quando Saul se afasta de suas tropas e procura um cantinho em uma caverna para fazer suas necessidades pessoais, ali Davi o vê, naquele momento desguarnecido de proteção, naquele momento no qual ele estava distraído, e ele poderia matá-lo.
mas ele não pagou o mal com o mal. Ele não retalhou aquele que o buscava matar. Ele, por ser um servo temente a Deus, ele abriu mão do direito de se defender. E esse texto nos mostra, irmãos, que assim como Davi, nós também vamos sofrer perseguições. Nós sofremos perseguições de várias formas, mas não devemos pagar o mal com o mal. Devemos recorrer àquele que é o Senhor de toda justiça. E pelo livramento de Deus, a vida de Davi, aquele lugar foi chamado de pedra de escape. De que forma Deus livrou Davi? Naquele período, naquele tempo, no qual Saul já estava ali cercando e fechando o cerco para encontrar Davi, ele recebe uma notícia de que os filisteus estavam invadindo sua terra. E ele, como um bom rei, o que ele faz? Ele redireciona suas tropas para ir de encontro aos filisteus e defender as suas terras. Assim Davi é livrado de morte. Assim Deus providencia o escape. Por isso aquele lugar foi chamado de pedra de escape. Se você examinar as escrituras em 1 Samuel, a partir do capítulo 23, nós temos toda essa narrativa, que foi contexto para a inspiração deste belíssimo salmo. Ou seja, meus queridos, Davi recebeu um livramento por uma circunstância que ele desconhecia. O que levou Saul a se retirar com as suas tropas? Ele nem sabia a causa, mas ele foi livrado por Deus. E assim, muitas vezes nós recebemos livramento da parte de Deus, sem sequer tomar conhecimento de que Deus estava nos livrando. Davi estava em grande pressão e risco, causados por seus inimigos. Ele clama ao Senhor, ele se apega ao Senhor. E é justamente isso que nós devemos fazer quando estamos vivendo situações difíceis, nos apegarmos a Deus, apelarmos ao Senhor. Eu não sei quais são as experiências que você e sua família têm vivido. Podem ser experiências de desemprego, de luto, de enfermidades, de receios pela sociedade, pelo mundo no qual vivemos. Não sei quais as provocações ou perseguições que você já experimentou e que ainda vai experimentar. Mas o conselho da palavra de Deus para mim e para você é: se apegue ao Senhor, busque ao Senhor, porque Ele é o Senhor de toda justiça. Amém, irmãos? Ele é o Senhor de toda justiça e Ele guarda o seu povo. E nesse belíssimo salmo, que retrata este contexto de maldade e perseguição, nós encontramos aqui 3 apelos que devem se tornar parte de nossa realidade, parte do nosso estilo de vida. 3 apelos que Davi faz ao Deus Todo-Poderoso. Versos 1 a 5, nós encontramos aqui um apelo por justiça. Os versos 6 a 12, Davi faz um apelo por misericórdia. E nos versos 13 a 15, ele faz um apelo por livramento. Esses apelos precisam fazer parte das nossas orações, do nosso estilo de vida, porque nós estamos cercados. Nós estamos cercados por uma sociedade corrompida pelo pecado, por um mundo que jaz em trevas, pelo maligno que nos assedia tenazmente, dia após dia, e por uma série de coisas e desafios que sequer conhecemos. Então se apegue, busque ao Senhor, apele ao Senhor, Ele que é o reto juiz e que todas as causas pode julgar. Vamos ver aqui nos versos 1 a 5, esse apelo por justiça. Olha o que Davi está dizendo nesses versículos 1 a 5. Que oração preciosa. Ouve, Senhor, a causa justa, atende ao meu clamor, dá ouvidos à minha oração, que procede de lábios não fraudulentos. Ele inicia este apelo por justiça com estas palavras no versículo 1. E esse apelo vai do verso 1 ao verso 5. Ele está clamando a Deus. E o salmista recorre e apela a Deus para que Ele manifeste a sua justiça. Irmãos,
Quando você sofre perseguições, quando você passa por injustiças, quando você está passando por situações complicadas, coisas que fogem totalmente do seu controle, a quem você recorre? A que você recorre? Que apelo você normalmente faz? Quais são os seus apelos diante dessas circunstâncias? Davi está recorrendo a um Deus de justiça. Está fazendo um apelo pela justiça de Deus. O salmista ora em primeiro lugar para que Deus ouça o seu clamor. Ele está clamando: Senhor, ouça o meu clamor. Atenda a minha oração, dê ouvidos à minha história. E essa história ele está apresentando diante de Deus com lábios livres de mentiras. Esse é o testemunho que ele dá de si mesmo. Ele está clamando, apelando à justiça de Deus e ao mesmo tempo está fazendo uma autoavaliação de si mesmo. Parou para pensar que esse Salmos 17 é um salmo que traz uma audácia e uma intrepidez que poucos têm coragem de exercitar? Ele está se colocando diante de Deus: Senhor, olha para mim, atenda o meu clamor. Ele clama a Deus para que atenda a causa justa. A ideia aqui é que Deus o ouça na sua justiça, e a sua causa que também é justa. Davi tem uma percepção muito clara: quando eu me coloco diante do juiz, eu preciso entender que eu também vou ser examinado. Já parou para pensar nisso? Quando nós nos colocamos diante de um juiz, nós também somos examinados. E Davi está fazendo essa autoavaliação, né? Fazendo uma avaliação de si mesmo: Senhor, atenda a minha causa que é justa. Eu não me aproximo de ti com lábios fraudulentos, em minha boca não há mentira. Julga entre mim e eles. Audacioso, não é mesmo? Você tem coragem de fazer uma oração dessa? Ao clamar o apelo por justiça, se colocar na berlinda e falar: Senhor, olha para a minha vida. É isso que Davi está fazendo, irmãos. Senhor, olha para a minha vida. O clamor dele é no sentido de receber sentença justa daquele que sabe de sua inocência. Ele reivindica a defesa de Deus. E Davi está tão certo de que a sua causa é justa, que ele chega a clamar para que Deus o julgue. Olha o verso 2. O que Davi está pedindo? Baixe de tua sentença o julgamento a meu respeito. Irmãos, o negócio é brabo. Você tem coragem de falar assim: Senhor, me julgue. Davi estava consciente de sua própria inocência, ele não era hipócrita, ele estava consciente de quem ele era. Ele estava consciente dos seus passos. E ele está clamando: Senhor, me julgue, olha para mim. E isso não é algo que se vê comumente. Em geral, as pessoas temem de se colocar à prova de Deus. Muitos até tremem em se posicionarem como servos de Deus. Já viu aquele crente que fica assim inseguro de dizer que é crente? Que fica inseguro de falar que tem um chamado ministerial? Porque ele sabe lá no fundo que ele está falhando, que ele está sendo omisso, que ele está sendo negligente. Então ele fica inseguro de se posicionar. Porque sabe que se Deus olhar para ele, ele vai ter que responder porque está enterrando os seus talentos. Davi não tem essa preocupação. Ele está se posicionando diante de Deus. É como naquela oração do Pai Nosso que Jesus nos ensina, que muitos cristãos têm o maior medo de orar o Pai Nosso, por causa daquele trecho que fala assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. Lembra? Mateus 6,12. Tem muita gente que tem medo de orar essa oração, porque quando chega nessa parte, fala assim: estou dando um tiro no próprio pé. Perdoa as minhas dívidas como eu tenho perdoado a quem tem me devido. Está entendendo o que Davi está fazendo? A oração de Davi, ele está se dirigindo a um Deus justo, está apelando à justiça de Deus e ao mesmo tempo falando: Senhor, olha para mim, me julgue. E depois que o Senhor me julgar, olha o que estão fazendo comigo. É isso que ele está fazendo nesses versos 1 a 5.
apelando pela justiça de Deus. E Davi continua em sua petição dizendo: provas o meu coração e de noite me examinas. Davi se coloca diante de um Deus justo e faz essa declaração para que Deus investigue o seu caso, sondando o seu coração, examinando a sua situação, para julgar entre ele e entre Saul, o seu perseguidor. Entendeu a profundidade desse salmo? O poder desta oração diante de Deus. Estou apelando à justiça de Deus, mas eu tenho andado em caminhos justos? É como chamar a atenção de uma autoridade e falar assim: olha aqui, ó, estão me injustiçando. A autoridade fala: mas você também está todo errado, né? Entendeu aí o que está por trás dessa palavra? Você está reclamando de justiça, mas você está todo errado, meu filho. O primeiro a levar a correada vai ser você, para você se corrigir. Mas Davi não tem essa preocupação de se colocar na berlinda de Deus. Davi não tem essa preocupação porque ele estava consciente de sua própria inocência. Ele não era hipócrita. Em sua boca não havia mentiras. E sua vida era pautada pela palavra do Senhor. Meus queridos, quando nós vivemos de forma honesta diante de Deus, sem hipocrisias, de forma sincera, quando um crente sincero, diante de Deus, nós não tememos nenhum escrutínio, nós não tememos nenhuma avaliação da parte de Deus, nós não tememos. A onisciência de Deus é tanto a alegria do justo, como o terror dos hipócritas. Deus sabe de todas as coisas, porque Ele é onisciente. Isto para um justo é motivo de alegria, mas para um hipócrita é motivo de temor. Se Deus olhar para mim, eu estou frito. E ela é particularmente confortável para aqueles que são acusados falsamente. A onisciência de Deus, ela é confortável para um cristão que é acusado falsamente. Você pode ter certeza, o justo juiz vai intervir na sua causa. Ele vai intervir na sua causa, porque Ele é onisciente. Nada passa desapercebido aos olhos de Deus. E Davi, em sua experiência de profunda sinceridade e como um homem segundo o coração de Deus, ele nos ensina como alcançar um relacionamento bem-aventurado com o Senhor, porque sua vida era pautada na palavra do Senhor. Olha a declaração dele no verso 4. Quanto às ações dos homens, pela palavra dos teus lábios, eu me tenho guardado dos caminhos do violento. Traduzindo para a linguagem de hoje, apesar do que os outros fazem, Senhor, é a tua palavra que me guia. Eu não sigo a cultura, eu não sigo a moda, eu não faço tudo que os outros fazem, que todos fazem. Eu faço o que a sua palavra manda. É isso que ele está dizendo no verso 4. Se todos estão fazendo, não quer dizer que eu devo fazer. Não quer dizer que isso é lícito para que eu faça, que é conveniente para que eu faça. É exatamente isso que Davi está dizendo. Quanto às ações dos homens, não são elas que guiam as minhas ações, que guiam as minhas escolhas. É pela palavra dos teus lábios que eu tenho guardado os meus pés do caminho do violento. Percebeu? Por isso Davi estava tranquilo, porque a sua vida era pautada na palavra do Senhor, e ele estava caminhando, ainda que deslizasse por erros, mas ele se empenhava em caminhar no caminho do Senhor. Essa deve ser a minha e a sua atitude. Esse é o caminho para uma vida bem-aventurada. E esse é o mesmo princípio ensinado no Salmo 119, verso 9. De que maneira poderá o jovem ou o homem de Deus guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra. Meu querido, minha querida, você quer guardar puro o seu caminho? Observe a sua vida a partir da palavra de Deus. Estabeleça o seu estilo de vida a partir da palavra de Deus. Aí você será um servo ou uma serva bem-aventurado. Essa é a forma de encontrarmos
essa bem-aventurança em nossa caminhada, essa caminhada com Deus, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas, Ele sonda todos os corações. E mais uma vez o salmista declara, lá nos versos 11 do Salmo 119, guardo no coração as tuas palavras para não pecar contra ti. Ou seja, como é que eu vou guardar puro o meu caminho? Observando a minha vida segundo a palavra de Deus e guardando no coração essas palavras para não pecar contra o Senhor. Meu querido, minha querida, em primeira instância, acima de qualquer coisa e antes de qualquer coisa, o seu pecado é uma ofensa a Deus. Se você peca contra o seu cônjuge, primeiro você está pecando contra Deus. Se você peca contra o seu filho, primeiro você está pecando contra Deus. Se você peca contra o seu pai ou a sua mãe, primeiro você está pecando contra Deus. Se você peca contra o seu irmão da fé, primeiro você está pecando contra Deus. Você fala aquilo que transgride a palavra de Deus, antes de qualquer consequência danosa, você está ofendendo a honra de Deus. Por isso esse cuidado do salmista em guardar o coração com a palavra do Senhor. E esse deve ser o cuidado que devemos ter. Esse deve ser o princípio que vai reger as nossas vidas. Ou seja, aquilo que eu aconselho é aquilo que eu faço. E esta é a premissa básica que devemos ter em mente quando clamamos a justiça de Deus a nosso favor. Devo pensar, como é que estão os meus passos diante de Deus? Antes de falar, Senhor, olha a minha causa, como é que eu estou diante de Deus? Quando clamamos a justiça de Deus, nós somos os primeiros a serem examinados. Porque Deus não é complacente com o pecado do seu povo. Porque na lei de Deus não tem jeitinho. Na lei de Deus não tem o passar a mão. Deus é justo juiz. Por isso Ele julga a causa do seu povo com equidade. Ele trata a todos com igualdade. E hoje nós vemos muitos cristãos vivendo uma vida de derrota, porque não buscam viver uma vida de acordo com os valores do reino de Deus. Sucumbem muito facilmente aos desejos e vaidades do coração. São arrogantes, orgulhosos, partidaristas, insubordinados, maledicentes, fofoqueiros e outras tantas formas de hipocrisia. Por isso há tanta derrota no meio do povo de Deus. Porque quando Deus olha, fala assim, não tem jeito de abençoar não, só tem jeito de disciplinar. Não tem jeito não, filho, você está errado. Por isso, irmãos. E quando buscam a Deus, buscam a justiça de Deus, a única coisa que conseguem é suscitar ainda mais a ira de Deus contra si mesmos. Olha o que ensina Mateus capítulo 7, verso 2. Pois com o critério com que julgardes, sereis julgados. E com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Nós temos caminhado uma vida justa, tratado as pessoas com justiça, sem partidarismos, sem vaidades, sem arrogância, sem maledicência, sem fofoca e coisas do tipo. Com a medida que nós julgamos, nós seremos julgados. E nós vamos receber do justo juiz aquilo que de fato merecemos. Mas esse não era o caso de Davi. Ao falar de sua experiência com Deus, ele afirma no verso 5 do Salmo 17, os meus passos se afizeram às tuas veredas, os meus pés não resvalaram. Ou seja, os meus pés não escorregaram nem para a direita nem para a esquerda. Eu segui reto, firme. Eu caminhei no fio da navalha, sem cair para a direita ou para a esquerda. Ele estava fazendo essa afirmação que pode parecer audaciosa, intrépida, mas era uma afirmação sincera de uma pessoa que se avaliava diante de Deus, de uma pessoa que se colocava no escrutínio de Deus. Davi estava dizendo, Senhor, ouve a minha causa, pois é justa. Eu sou inocente de todas estas coisas, das quais os inimigos me perseguem. Eu não procurei por isso, eu não causei isso.
Em outras palavras, Davi está apelando para que Deus o julgasse segundo a justiça que ele mesmo praticava, em pensamentos, palavras e atitudes, em relação àquilo que os outros estavam afirmando, ou o motivo pelo qual os outros estavam querendo tirar a sua vida. Ele sabia que andava em sinceridade diante de Deus e dos homens. Mas não somente esse primeiro apelo que busca pela justiça de Deus, mas ele apresenta um segundo apelo, irmãos. Está aí nos versos 6 a 12. Apelo por misericórdia. Justiça, misericórdia. Ele está apelando também pela misericórdia de Deus. E Davi, em sua oração, continua invocando a Deus, porque ele tinha certeza de que Deus haveria de ouvir as suas súplicas e sua angústia. E ele clama: eu te invoco, ó Deus, pois tu me respondes. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Verso 6. Meu querido, Deus é justo, mas Deus também é misericordioso. O prato da balança que equilibra a justiça de Deus é o prato da misericórdia. Por isso ele julga com equilíbrio. Se Deus fosse apenas justo, não existiria ninguém no mundo. Deus já teria queimado todos nós. Mas ele é misericordioso. É isso que equilibra a justiça de Deus. Não somente mas duas características do caráter de um Deus santo: justo e misericordioso. E Davi está apelando agora pela misericórdia de Deus. Inclina-me os ouvidos e acode as minhas palavras. Em momentos de crise, de dificuldade, lembre-se disso. O seu Deus é um Deus de misericórdia. Amém, irmãos? É um Deus de misericórdia. Ele é onisciente, que sabe de todas as coisas, e por isso ele não descuida da sua história. Você não está entregue à própria sorte. O nosso Deus é um Deus de misericórdia. E essa linguagem de Davi está demonstrando que ele não confiava na sua própria justiça. Embora ele estivesse em integridade aqui nesse momento diante de Deus, ele não estava confiando na sua justiça própria. Ele não estava confiando em seus atos de bondade, não. Mas ele estava tão somente confiando na justiça de Deus, embora ele estivesse consciente de sua inocência. Ele não estava se valendo disso. Ele confiava tão somente na justiça de Deus. Ele não estava dizendo assim: eu sou melhor do que os outros, julgo os outros. Não. Ele está confiando aqui na justiça de Deus. Diante das acusações dos perversos, diante das perseguições. Ele está confiando na justiça e na misericórdia de Deus. E aí Davi está apelando para que Deus mostre a sua misericórdia. Mostra as maravilhas da tua bondade, ó Salvador, dos que a tua destra buscam refúgio, dos que se levantam contra eles. O que ele está dizendo? Senhor, mostra as maravilhas da tua bondade, porque eu estou te buscando. E Deus não despreza o clamor. Deus não despreza a súplica do seu povo. E a Bíblia é repleta de testemunhos disso. Quando o povo de Deus se põe a suplicar, Deus não despreza a súplica do seu povo. E ele está dizendo: mostra as maravilhas da tua bondade. Davi olha para trás e o que ele vê? Para se referir às maravilhas da bondade de Deus. O que ele está olhando quando ele olha para trás, para a história do povo de Deus? Ele possivelmente está lembrando aqui das maravilhas que Deus realizou lá em Êxodo, libertando o povo do cativeiro do Egito. Lembra dessas passagens, as 10 pragas? Ele inclusive usa termos que lembram lá das passagens de Êxodo. Quando Deus separa o povo para que o povo não fosse atingido pelas pragas. Ele está olhando para trás e está olhando para as maravilhas da bondade de Deus. Olha como Deus agiu de forma tão maravilhosa a favor do seu povo, enquanto o povo estava cativo no Egito. Mas eu te pergunto, quando você olha para trás, o que você vê? Davi olha para trás e vê as maravilhas que ocorreram lá no Egito, na libertação do povo. Quando você olha para trás, o que você vê? Se a pergunta estiver vaga, eu vou te ajudar a responder. Quando eu olho para trás, eu vejo a cruz. Mas não é essa cruz aqui não, é a cruz de Cristo. Aquela cruz lá no Calvário, porque foi ali que Ele nos salvou. Amém, irmãos?
Ele não te salvou do cativeiro do Egito. Ele te salvou da morte eterna. É para isso que nós vamos olhar as maravilhas da bondade de Deus. O Velho Testamento está repleto dessas maravilhas, mas o Novo Testamento também está. E você foi alcançado pelas maravilhas da bondade de Deus, amém? Irmãos, a gente precisa refletir e termos essa perspectiva do reino. As maravilhas da bondade de Deus, a misericórdia divina que se manifesta em sua bondade. Essa bondade tem múltiplas maravilhas. A primeira grande maravilha, revelada pela bondade de Deus, é que Ele é Salvador. Deus é Salvador, salvou o seu povo lá do Egito, na velha aliança, e na nova aliança salvou o seu povo da morte eterna. Não podemos senão exaltar a maravilha de termos um Salvador pessoal. Você enxerga Deus como um Salvador pessoal? Você consegue perceber que Ele é o seu Salvador pessoal? Quando estávamos completamente perdidos e condenados à morte eterna, não havia nenhuma perspectiva de salvação pelos nossos próprios esforços. Deus enviou Deus Filho para nos salvar dessa morte eterna. Ele foi inteiramente entregue para te salvar, para me salvar. Deus é um Deus de salvação. E essa é a maravilha de sua bondade. A segunda maravilha de sua bondade, a bondade de Deus, é que Ele nos considera como tendo valor. Você entende isso? Olha para o lado. Olha para a pessoa que está do seu lado. Você entende o seu valor? Que Deus te ama de tal maneira? E você também entende que Deus ama essa pessoa que está do seu lado de tal maneira que entregou Jesus Cristo por ela? Você entende isso? Irmãos, infelizmente, muitas vezes, você mesmo não reconhece o seu valor diante de Deus, o seu próprio valor. E por não reconhecer o seu próprio valor diante de Deus, você também não reconhece o valor do outro diante de Deus. E isso nós entramos num ciclo vicioso. Um ciclo vicioso de depreciação, de autodepreciação e de depreciação mútua, porque não reconhecemos o amor de Deus por nós. Deus não entregou seu Filho por qualquer coisa, foi por você, por mim, por nós. O valor que Ele tem a seu respeito, o tamanho do amor dele por você. Esse valor o mundo está se lixando para ele. Para o mundo você vale o que você tem, o que você oferece. Para Deus não, porque você nada tinha e nada você podia oferecer. Ele simplesmente te amou de tal maneira. Você entende esse amor? Como é que você se vê? Quando nós entendemos esse amor, nós paramos de nos depreciar a nós mesmos. E em contrapartida, nós paramos de depreciar o outro, o irmão na fé. Porque o mesmo Deus amou aquele irmão. Por isso a comunhão do povo de Deus é tão importante. Por isso não podemos permitir quebra de comunhão em nosso meio. Porque são pessoas que são alvo de um grande amor. Pessoas de alto valor. Olha o que diz aí no verso 8. Como a menina dos olhos de Deus. Viu como é que... Irmãos, muitas vezes nós não entendemos esse valor que o Senhor atribui a nós, esse amor tão grande. Esta é a realidade do mundo que te cerca, mas não é a verdade revelada nas Escrituras. O nosso valor para Ele é tão grande, que Ele entregou o seu único Filho por nós, por você, para morrer em nosso lugar, para pagar um alto preço para a nossa redenção. E assim nós somos guardados, queridos, de dia e de noite, por aquele que não dorme, mas que revela o seu cuidado pessoal por cada um de nós. A obra de Deus há de se completar na sua vida, na minha vida, em nossas vidas. Amém, queridos? A outra maravilha da bondade de Deus que Davi revela nesta belíssima oração é que Deus nos acolhe. Deus nos acolhe, irmãos. Na oração de Davi ele diz assim: esconde-me à sombra das tuas asas. Não é você que está entrando debaixo das asas dele, não é Ele que está te escondendo. Esconda-me à sombra de tuas asas. É o Senhor que está nos acolhendo, é o Senhor que está nos guardando. Esta afirmação precisa nos fazer lembrar, irmãos, do lamento de Jesus, que
que endossa essas palavras de Davi e realça essas palavras não meramente como um arranjo poético, mas como uma verdade revelada a respeito do amor de Deus, do cuidado de Deus, da acolhida de Deus ao seu povo. Essas palavras são bonitas, mas não é apenas um arranjo poético. Olha o que Jesus diz lá em Mateus 23, versículo 37. Ouça a leitura. Jerusalém, Jerusalém, você vai se lembrar desse texto, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quisestes. Nosso Deus, Ele revela a maravilha de sua bondade, nos acolhendo debaixo do seu cuidado. Irmãos, é Ele que promove isso, não somos nós. Quem é o ser humano para encontrar Deus, se Deus não se fizer achado? É Ele que nos acolhe. E Jesus está declarando exatamente isso, endossando essas palavras de Davi, declaradas há tantos milhares de anos atrás. É o Senhor que nos esconde debaixo de suas asas, porque Ele revela a maravilha de sua bondade, nos acolhendo, cuidando de cada um de nós. Mas infelizmente, nós desconsideramos muitas vezes as maravilhas da bondade de Deus, salvação, bondade, acolhimento. Nós desconsideramos essas maravilhas. Muitas vezes diante das dificuldades, nós nos esquecemos disso, por causa de circunstâncias difíceis que nós mesmos provocamos. Muitas vezes, por causa de circunstâncias difíceis que nós mesmos provocamos, nós nos esquecemos das maravilhas da bondade de Deus. Já parou para pensar nisso? Todo sofrimento se alicerça em três causas básicas. Todo sofrimento se alicerça em três causas básicas. Sabe quais são? Escola dominical começa dia 6 de fevereiro, amém, irmãos? Não vou falar quais são as causas básicas, eu já falei algumas vezes, vai ficar aí a pulguinha atrás da sua orelha. Todo sofrimento está alicerçado em três causas básicas, e nós precisamos aprender essas causas. Precisamos frequentar a escola bíblica, os grupos familiares, estudar a palavra e nos alinharmos com a palavra do Senhor, para guardar os nossos corações de acordo com a palavra do Senhor. Aí seremos bem-aventurados. Então já fica a deixa aí, dia 6 de fevereiro, nós vamos retomar os cursos da Escola Bíblica Dominical, e nós precisamos compreender a palavra do Senhor, e nos alinharmos com essa palavra. Irmãos, muitas vezes também, somos submetidos a desafios, que Deus nos permite passar, para provar a nossa fé. Onde é que está de fato centrada a sua fé? Nas bênçãos ou no Senhor da bênção? Já parou para perceber, quando tudo vai bem, a gente, crente firme, crente alegre, crente comprometido. Quando vem um revés, uma dificuldade, crente sumido, crente negligente, crente omisso. Onde é que está alicerçada a minha fé? No Senhor da bênçãos do Senhor. Apesar de nós, Deus continua sendo misericordioso e manifesta constantemente a sua bondade. Os homens são maus, são ímpios e rebeldes. Apesar de nós, Deus continua manifestando a sua misericórdia. E Davi dá uma descrição do caráter desses perseguidores, desses homens maus, desses homens ímpios. Ele dá uma descrição do caráter desses homens lá nos versos 9 a 11. Esses homens que o assediavam de morte, opressores, inimigos, perversos. Ele descreve o caráter desses homens. Mas, queridos, este perfil não é exclusivo da época de Davi. Este perfil não é exclusivo daquele tempo de guerras. Não é coisa do passado. Porque assim são todas as pessoas que não se sujeitam a Jesus Cristo. Opressores, perversos, inimigos que assediam os outros de morte. Assim são todos os homens que não se sujeitam ao senhorio de Cristo e sua palavra. Essas coisas se repetem nos dias de hoje, disfarçadas de várias máscaras.
Veja o que diz em 2 Timóteo, capítulo 3, de 1 a 4. Caráter do ímpio. Características de uma pessoa que não se submete a Cristo e sua palavra. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Essa é a descrição que a palavra de Deus dá para aqueles que estão distantes do senhorio de Cristo. Nos últimos dias, nós enfrentaremos tudo isso. Nós conviveremos com pessoas assim. Davi compara os seus inimigos, os seus perseguidores a leões. Dá uma olhada aí, no verso 12. Ele está comparando os seus perseguidores a leões, por isso ele está fazendo um apelo pela misericórdia de Deus. Porque os perseguidores são implacáveis, são cruéis, são como leões na savana, à busca de sua presa. Parecem-se com o leão ávido por sua presa, ou com o leãozinho que espreita de emboscada. O leãozinho fica lá agachadinho esperando a presa ficar de bobeira, descuidada. A palavra de Deus também revela um inimigo ainda mais terrível, que também se faz passar por um leão. Lembra desse aí? 1 Pedro 5,8. Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Por isso, irmãos, nós precisamos sempre contar com a misericórdia de Deus. Porque nós temos os inimigos terrenos, aqueles que são inimigos da cruz de Cristo, mas também temos um inimigo eterno, um inimigo incansável, um inimigo que está rugindo como leão, esperando um vacilo para te tragar, para te derrotar. E eu não fico nem um pouco surpreso, porque o salmista está apelando pela justiça e pela misericórdia de Deus. Pois somente por Deus nós somos guardados e protegidos. E o maligno, que tão prontamente deseja nos roubar, matar e destruir, será vencido. Amém, irmãos? Então, Davi está apelando pela misericórdia de Deus, porque ele sabe do poder de seu inimigo. Eu te pergunto, você sabe o poder do seu inimigo? Você tem consciência do poder do seu inimigo? Você está atento ao campo de batalha? Ou está como um soldado desatento ao campo de batalha? Levando tiro por tudo quanto é lado, bala perdida de todos os lados, porque está desatento, desapercebido aos sinais dos tempos. Mas Davi está apelando à misericórdia de Deus, porque ele sabe do poder de seu inimigo, do risco que ele estava correndo. E um terceiro apelo que Davi faz ao Senhor, dos versos 13 a 15. Ele está apelando por livramento. Justiça, misericórdia, livramento. Davi apela para que Deus execute a sua justiça, livrando a sua alma dos mais terríveis inimigos. Daquela situação difícil, daquela situação que ele por ele mesmo não se escaparia. Se Saul encontra Davi, Davi e seus homens seriam dizimados, destroçados, aniquilados. Ele sabia o poder do inimigo, mas sabia a quem recorrer. Nos versos 13 e 14, Davi diz assim: levanta-te, Senhor, defronta-os, arrasa-os, livra do ímpio a minha alma com a tua espada. Com a tua mão, Senhor, dos homens mundanos, cujo quinhão é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros, os quais se fartam de filhos, e o que lhes sobra deixam aos seus pequeninos. Ele está clamando aqui, apelando pelo livramento do Senhor. Pode parecer até chocante essas palavras, não é? Defronta-os, arrasa-os. Sim ou não? A pessoa, a gente orar aqui agora e defronta, arrasa, você ia ficar bem chocado, não ia? Fala assim, nossa, esse negócio é meio estranho, hein? Mas pode parecer chocante essa palavra de Davi, irmãos, mas olha só. Ele está promovendo a glória de Deus ao buscar a libertação.
ao buscar o livramento das mãos do ímpio, ele está promovendo a glória de Deus. Porque quando nós buscamos o livramento de Deus das mãos iníquas, nós estamos promovendo a glória de Deus em sua justiça. O governo desses ímpios oprimia o povo de Deus. Aquele exército de Saul estava oprimindo o futuro rei de Israel. E ele está clamando: Senhor, olha para isso, defronta, arrasa, me livra. E ele está pedindo a libertação de Deus, a pronta ação de Deus, defrontando e arrasando aqueles inimigos, cujos pecados e impiedades já haviam ultrapassado todo o limite da tolerância humana. Irmãos, quando a gente vê a iniquidade se alastrando, a gente tem que pedir a ação de Deus contra ela. Porque quando o iníquo se alastra, o mal se alastra, quem sofre? É o povo de Deus. É o povo de Deus. E assim nós promovemos a glória de Deus. Mas o salmista não está apenas reconhecendo que Deus tem todo o poder para destruir o iníquo. Que Deus tem o ofício de libertar e tem todo o poder para destruir. Ele também está reconhecendo que Deus pode fazer essas coisas, mas Ele não deseja apenas a destruição do outro, pelo simples fato de retalhar. Não é isso que Davi está pedindo. Olha o que ele pede no verso seguinte. Ele está aqui reclamando a Deus aquela conduta ultrajante, aquela perseguição sem sentido. Ele está clamando a libertação. Ele está reconhecendo o prejuízo que está sendo causado em relação a ele. Mas como nós podemos perceber nos versos seguintes, ele não está pedindo apenas a morte, ele está pedindo a livramento, irmãos. Não é aquela história, destrói sem... Não, eu quero livramento, Senhor. Onde ele novamente pede a Deus aqui no verso seguinte, que a sua alma ficaria contente em vê-los, em ver os seus inimigos, continuando na posse de sua facilidade, pela prosperidade exterior. Se eles não estivessem abusando do poder deles, que eles vivam felizes, até que a morte nos separe. Essa é a oração de Davi, irmãos. O que ele está dizendo aqui nesse versículo é exatamente isso. Olha que coisa impressionante. Verso 14. Cujo quinhão, parte B, é desta vida, e cujo ventre tu enches dos teus tesouros. Ele está pedindo: Senhor, me livra dessa perseguição. Ainda que o Senhor abençoe com os tesouros dessa terra, mas me livre. Enquanto o ímpio estiver vivendo a vida dele em paz, sem mexer comigo, glórias ao Senhor. Porque o quinhão dessa vida ele já recebeu. Os tesouros dessa vida ele já recebeu. Já parou pensar nisso, irmãos? Aquele que não pertence ao Senhor, ele pode desfrutar de bênçãos e tesouros dessa terra, mas a morte eterna é garantida. É isso que Davi está dizendo. O quinhão dessa vida eles já estão desfrutando. Enquanto eles não mexerem comigo, está de boa. Eu não estou nem aí para o que eles estão fazendo. Eu quero é te servir. Essa deveria ser a nossa postura. E quantas vezes muitos crentes não ficam invejando os ímpios, falando assim: mas o fulano nem é crente, está melhor do que eu. Ele está recebendo o quinhão dele dessa vida, irmãos. Os tesouros dessa vida ele está recebendo. Porque o tesouro da vida eterna cabe a você, cabe a mim, cabe a nós. Amém, irmãos? Esse verso 14 traz essa ideia. Ele não está pedindo a destruição pela destruição, ele está pedindo livramento. Ainda que seja dessa forma. Que eles sejam fartados dos bens dessa terra. Porque é só isso que eles vão ter da parte de Deus. Quando ele faz isso, é com o objetivo de se livrar da destruição. E quando Deus age, irmãos, a favor do seu povo, Ele está livrando inocentes que são molestados por homens miseráveis. Verdade ou mentira? Se Deus te livrar de um governo corrupto, vai sobrar mais dinheiro para abençoar a cidade, não vai? Não é? Pensa nisso. Quando Deus se levanta para destronar a impiedade, é o povo de Deus que é abençoado. A glória dele é manifestada. E como eram esses homens que estavam perseguindo Davi? Davi já havia dado mostra, do caráter deles. Opressores, perversos, inimigos de morte. Esse é o caráter desses homens.
Agora ele acrescenta a base da impiedade deles. Olha aí no verso 14 que diz assim: homens deste mundo cuja recompensa está nesta vida. Homens deste mundo cuja recompensa está nesta vida. Isso precisa nos fazer lembrar do que é ensinado lá em Filipenses capítulo 3, versos 17 e 19. Homens desta vida, cuja recompensa está no mundo, nessa vida. O que diz lá Filipenses 3, 17 a 19? Irmãos, diz assim: irmãos, sede imitadores meus, e observai os que andam segundo o modelo que tendes em nós. Paulo dizendo palavras semelhantes às de Davi. Pois muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, o Deus deles é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Queridos, aqui nós temos a ideia do que significa ser ímpio. O que significa ser ímpio? Ímpio é aquele que só se preocupa com as coisas deste mundo. Isso é o ímpio. É aquele que só se preocupa com as coisas deste mundo. Com as comidas, com as bebidas, com a moda do mundo, com as glórias do mundo. É isso que define a impiedade do nosso coração. Não é de se espantar que o destino deles é a perdição, que eles não têm parte com Cristo, não têm parte com o Senhor e seu reino. São inimigos da cruz de Cristo, como o apóstolo Paulo diz nessa passagem. Inimigos da morte de Cristo. E só se satisfazem com o quê? Com as coisas desse mundo. E para estes, o Calvário vai escurecer, viu, irmãos? Vai escurecer. No dia do Senhor, eles já terão recebido tudo que lhes eram devido. Era a tendência e o estilo de vida de Sodoma e Gomorra, que só se satisfaziam em suprir os desejos da carne, os desejos dos olhos, a soberba da vida. Para esses, morte eterna. Em contraste a quem? Em contraste a estes, Davi, no verso 15, diz o quê? Eu, porém, na justiça contemplarei a tua face. Quando acordar, eu me satisfarei de quê? Com a tua semelhança. Davi está descrevendo o caráter e a base da iniquidade daqueles que o perseguem. Em contraste a eles, ele está declarando: eu me satisfaço, eu me deleito em algo muito mais sublime, muito mais nobre. É nisso que todos os crentes precisam se deleitar, na semelhança de Deus. E é isso que ele está dizendo: eu vou me satisfazer quando acordar com a tua semelhança. O que quer dizer isso, irmãos? Essa palavra de Davi no verso 15: eu, porém, na justiça contemplarei a tua face, quando acordar, eu me satisfarei com a tua semelhança. Não é meramente um arranjo poético também não, irmãos. É uma palavra profética, que diz respeito ao povo de Deus. É algo que ele já se apropriava porque ele era povo de Deus, escolhido pelo próprio Deus. E é baseado na justiça de Deus que ele tem essa convicção de contemplar a face de Deus, de que um dia ele vai contemplar a face de Deus, que vai se contentar, que vai se alegrar, que vai se deleitar em contemplar a face de Deus. Nós precisamos nos satisfazer de sermos restaurados à imagem e semelhança de Deus. Você foi restaurado à imagem e semelhança de Deus. E 1 João 3, verso 2 e 3, fala exatamente isso. E isso precisa estar tão fresco em nossas mentes, tão vivo em nossos corações, para que isso venha nos encorajar, para que isso venha nos alegrar, para que isso venha moldar as nossas vidas. Olha o que diz 1 João capítulo 3, versos 2 e 3. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos o quê? Semelhantes a Ele,
porque haveremos de vê-lo como ele é. E a si mesmo se purifica todo o que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. É isso que nos aguarda, irmãos, na glorificação final. Nós seremos glorificados à semelhança de Deus. E isso, irmãos, precisa ser motivo de contentamento, de satisfação. É que Davi está dizendo: eu vou me satisfazer a contemplar a semelhança contigo. Ele já estava visualizando algo que estava por acontecer em Cristo Jesus, algo que já era garantido ao povo da velha aliança. E nesse dia, irmãos, nós precisamos nos alegrar com isso, nos alegrar porque fomos redimidos do pecado, porque fomos restaurados à imagem e semelhança de Deus, porque um dia nos encontraremos na Jerusalém celestial. Amém, irmãos? Nós não podemos olhar para as circunstâncias, olhar para as perseguições, olhar para as dificuldades, olhar para a maledicência daqueles que estão ao nosso redor e deixar que isso nos abata, deixar que isso nos guie. Não, é a palavra do Senhor que precisa guiar o seu coração, que precisa guiar as suas escolhas. Porque naquele dia glorioso, todos os inimigos terão sido destruídos. Não haverá mais acusação, não haverá mais perseguição, haverá total destruição daqueles que perseguem e da morte que nos assedia. Não haverá mais pranto, não haverá mais choro. Tão somente contentamento na presença do Senhor. E nesse belíssimo salmo, que retrata um contexto de maldade, um contexto de perseguições, nós encontramos aqui 3 apelos que precisam se tornar os nossos apelos, porque quando nós estamos orando a Deus, nós não estamos reclamando, porque quando nós estamos apelando a Deus, nós não estamos usando estratégias humanas e mundanas e até contrárias à palavra do Senhor. Quando nós apelamos a Deus, nós não olhamos para as dificuldades, nós olhamos para o Senhor. Amém, irmãos? Nós precisamos nos apegar a esse Deus, que é um Deus de justiça, que é um Deus de misericórdia, que é um Deus de livramento, e apelar tão somente a Ele. Lembre-se que você deve recorrer e confiar no Senhor nos dias maus, e nós estamos passando por esses dias. Essa oração de Davi, esse ensino de Davi é extremamente necessário para os dias de hoje, extremamente contemporâneo. Nós passamos por muitas situações difíceis, assim como Davi passou, mas nos dias de hoje, ainda que de forma diferente, nós temos muitos inimigos, e enfrentamos muitos perigos. Em nossa caminhada, no dia a dia, nós enfrentamos muitos perigos, temos muitos inimigos de variadas formas. Numa época onde que o certo é errado, em que não há mais uma verdade absoluta para nada. É mais fácil um cristão ser preso, ser processado, ser penalizado por pregar a palavra de Deus, do que um político corrupto perder os seus privilégios de ser preso e permanecer preso. Nós vivemos dias assim. A quem nós estamos apelando? A quem nós estamos recorrendo? Da mesma forma que Davi, temos um Deus que age tão prontamente como agia no passado, Ele continua agindo no presente e vai agir no futuro. Um Deus que pode nos socorrer em momento oportuno. E meu querido e minha querida, quando sua honra for ferida, quando você estiver sendo perseguido, quando disserem todo mal a seu respeito, no lugar de ficar ressentido, abatido, desanimado, no lugar de pagar o mal com o mal, de retalhar aquele que te persegue, busque ao Senhor, apele ao Senhor, se renda ao Senhor. Nós precisamos desenvolver essa confiança que Davi tinha em Deus. Nós precisamos desenvolver esse hábito de apelar a Deus nos dias maus, de buscar ao Senhor em todas as circunstâncias, em todas as coisas, porque os dias são maus. Amém, irmãos? Feche seus olhos. Nosso Deus é um Deus de justiça, de misericórdia e de livramento. É um Deus que acolhe, é um Deus que cuida. Como é que está o seu coração?
o que tem afligido a sua alma, o que tem tirado o seu sono, o que tem trazido preocupações. Que circunstâncias você tem enfrentado no seu dia a dia que você poderia classificar como uma perseguição? Coloque isso diante do Senhor. Faça uma oração diante do Senhor. Senhor, tem misericórdia da minha vida. Senhor, ensina-me a confiar mais em Ti, a me lembrar de tão grande amor que me alcançou. Tira os meus olhos das coisas e coloca os meus olhos tão somente no Senhor e na sua obra. Ore ao Senhor. Pai, graças te damos pela Tua palavra, que mesmo numa composição de um salmo tão belíssimo, aprendemos verdades eternas, princípios que precisam reger as nossas vidas. Pai, pela Tua misericórdia, te clamamos nessa noite. Visita cada coração, a Tua palavra foi ministrada, e que Teu Espírito Santo esteja aplicando a Tua palavra em nossos corações, para que não venhamos temer ou tremer diante dos homens, diante do inimigo, mas que tenhamos temor tão somente ao Senhor, o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e que esse temor ao Senhor nos guie em caminhos e veredas de justiça, caminhos e veredas de retidão, para louvor e glória do Senhor, para que possamos nos dirigir ao Senhor, nos colocar diante da Tua face, com corações e mãos limpas de todo pecado. Ajuda-nos, ó Pai, em nossas fragilidades, em nossas debilidades. Não permita, Senhor, que haja em nossos corações pecados de estimação, mas que Teu Espírito Santo nos convença da justiça, do juízo do pecado, porque queremos olhar para o Senhor e perceber que o Senhor é um Deus de justiça, mas que o Senhor também é um Deus de misericórdia, e queremos estar debaixo de Tuas asas, guardados pelo Teu amor, guiados pela Tua bondade. Pai, em nome de Jesus, visita cada coração nessa noite. O Senhor esteja tomando, ó Pai, os nossos temores em Tuas mãos, nossas ansiedades, nossos medos e receios. Ajuda-nos, ó Pai, a testemunhar de que pertencemos ao reino do Senhor nesta terra, que possamos iluminar com a luz de Cristo, e que possamos brilhar a glória do Senhor, para louvor e glória do Senhor. Abençoe cada lar aqui representado, ó Pai, e guia-nos, para que em todas as coisas possamos contemplar a Tua face e nos rendendo aos Teus pés, glorificar o Teu santo nome, reconhecendo a Tua bondade, a Tua misericórdia, independente das circunstâncias, independente dos desafios que o Senhor nos permite passar. Assim oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos? Amém, irmãos?